Olá, está no ar o 4º episódio da 2ª temporada do podcast A Saúde é Coletiva. O assunto de hoje é a descriminalização do uso de drogas no Brasil. Com esse julgamento no Supremo, a oposição, minha gente, tenta acelerar a análise daquela PEC das drogas dentro da Câmara. Isso acaba causando uma confusão, né, Larissa? Porque a gente fala do assunto do cannabis, beleza. Aí o Supremo decidindo, ou ver se tem uma resposta ali sobre dividir o usuário do traficante. Mas, ao mesmo tempo, o assunto também está no Congresso, tá entendendo? O Supremo Tribunal Federal fixou em 40 gramas a quantidade de maconha apreendida que poderá diferenciar usuários de traficantes. Mas, atenção, essa determinação é temporária e fica em vigor até que o Congresso Nacional defina novos critérios. Em abril, o Senado Federal aprovou a proposta de emenda à Constituição que criminaliza o porte e a posse de drogas, independentemente da quantidade, a chamada PEC das drogas. Agora, a expectativa é sobre a análise do projeto pela Câmara dos Deputados, que pode acontecer ainda neste segundo semestre de 2024. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu por maioria, 6 votos a 5, pela descriminalização da posse de até 40 gramas de maconha para uso pessoal. E sobre esse assunto, vale ressaltar que a Abrasco acredita que a criminalização das drogas impacta a segurança e a saúde públicas, prejudicando de forma desproporcional jovens, negros e moradores das periferias. Então, para falar sobre esse tema, nossa entrevistada especial de hoje é a pesquisadora e professora Raquel Gouveia, que estuda saúde mental e as relações de gênero, raça e classe. Então, não tem como pensar drogas, né, sem falar de saúde, assistência, prisão, né? Então, isso tem a ver com uma intersecção de fatores que a gente precisa trazer para a cena. E hoje, no nosso quadro cultural, tem filme indicado ao Oscar em 2023. A Silvia Gugelmin conversou com a gente direto de Cuiabá, no Mato Grosso. E como mais recentemente eu tenho trabalhado com população em situação de rua, então eu acho que existe aí uma possibilidade de leitura, né, desse filme, pensando nessa linha das políticas públicas, né? Eu sou Beatriz Pasqualino, te acompanho neste podcast que vai ao ar às segundas-feiras alternadas. Aproveita e clica no sininho do seu tocador de áudio para ser avisado dos novos episódios. E agora, vamos para a entrevista especial de hoje. A saúde é coletiva. Podcast da Abrasco, produção Rádio Tertúlia. Hoje a nossa convidada especial é a pesquisadora Raquel Gouveia. Oi, Raquel, tudo bem? Bem-vinda ao A Saúde é Coletiva. Oi, Bia, tudo bem? Obrigada pelo convite e aproveitar e saudar os nossos ouvintes. Espero que a gente possa ter um excelente debate e conversa sobre um tema tão difícil, polêmico e atual e importante para o campo da saúde coletiva. Bom, a Raquel é assistente social, pós-doutora em Direito na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro e autora e organizadora de algumas obras, como o livro que foi publicado no ano passado, em 2023, pela editora UCITEC, Na Mira do Fuzil, a saúde mental das mulheres negras em questão. Bom, Raquel, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, defende desde 2014, aí já uma década pelo menos, a descriminalização do uso de drogas em todos os países. Mas quando a gente fala de guerra às drogas, criminalização das drogas, é bem comum que a gente passe aí por opiniões ideológicas, religiosas, medos, fake news, desinformação, né? Então o esforço aqui no podcast é sempre partir da ciência, né? E para discutir a política pública. Nesse sentido, qual é o impacto, na sua opinião, da atual criminalização das drogas na área da saúde? Na saúde lá da ponta da população brasileira. Bem, Bia, muito obrigada por essa pergunta. É uma pergunta que vai nos ajudar a pensar, principalmente no campo da saúde coletiva, e no meu caso, da própria saúde mental, como é que nós temos lidado diariamente com a famigerada guerra às drogas. No cotidiano dos serviços de saúde, tem se chegado pessoas
que são atravessadas diariamente pela guerra armada, né? Ou melhor, pela violência armada, e que vem atingindo inúmeras famílias, destruindo essas famílias, não só por meio de mutilação, mas também pelo impacto severo na sua saúde e na saúde mental. Chegam pessoas baleadas, chegam pessoas em sofrimento e adoecimento psicossocial. Estamos falando também do homicídio da juventude negra, pobre, periférica, do encarceramento em massa, principalmente de homens negros, pobres, periféricos. Estamos falando de uma apreensão de sofrimento para mães, avós, tias, companheiras, daquelas pessoas que foram mutiladas ou mortas pela violência armada. Então, chegam nos serviços de saúde diariamente, tanto na atenção primária, tanto na atenção especializada, pessoas que vão demandar, de certa forma, um atendimento direto por causa da famigerada guerra às drogas. Isso a gente pode ver de maneira imediata, mas a curto e médio prazo, nós temos também o impacto na vida das crianças, né? Por um lado, a gente já tem crianças sendo mortas indo para a escola, ou as crianças sendo atingidas, né, pela presença armada, seja pelo Estado ou pelo um poder paralelo, impactando no acesso à educação, e isso vai, de certa forma, produzindo mudanças nos próprios comportamentos, né? Pessoas que vão ficar em estado de alerta, pessoas que têm dificuldade de dormir, pessoas que vão começar a apresentar um nível maior de ansiedade, angústia, tristeza, né? E que isso vai impactar diretamente na sua saúde e na sua saúde mental. O que apresenta para nós, profissionais da saúde, né, um grande desafio, porque não tem como não pensar em estratégias e tecnologias de cuidado em saúde mental, sem levar em consideração a guerra às drogas, né? Uma guerra, inclusive, assentada, estruturada e reproduzida numa linha racista, porque ela tem um direcionamento que é a perpetuação da destruição, né? E aí vale retomar um pouco daquilo que tem a ver com a formação social brasileira, né? Apesar do cenário internacional demarcar o proibicionismo enquanto uma linha estratégia de combater as drogas, principalmente numa ideia de que as drogas em si, elas são um perigo, e quando a gente resgata a própria história da humanidade, existem diferentes drogas, né? Nós produzimos drogas, assimilamos as drogas no cotidiano, né? É necessário pensar quais são as drogas legalizadas, quais são as drogas controladas e quais são as drogas combatidas. Essa diferenciação, quando a gente pensa Brasil, ela está relacionada na nossa história no combate a drogas, né, ou substâncias ou plantas consideradas, né, oriundas das tradições da população negra, né? A cannabis é uma erva trazida dentro do navio negreiro, né, e que faz parte de alguns rituais religiosos, e no Brasil ela foi criminalizada e é combatida por causa dessa associação à população negra, pobre, periférica, né? Que se tornou um alvo, ou como eu dou o título do meu livro, está permanentemente na mira do fuzil. Ou seja, né, os condenados da terra, aqueles que representam a violência, o medo, o perigo, sabem que na simbologia, da forma como nós somos identificados, né, nós representamos aquele alvo, né, que deve ser preso ou deve ser morto. Então, a guerra às drogas, ela tem, no Brasil, um direcionamento que é a destruição daquele que representa o traficante. Quem tem cara de traficante no Brasil? E isso entra no debate atual sobre quem pode portar, quem não pode portar, né? Quem tem aparência de usuário, quem tem aparência de traficante. Isso é contornado não só moralmente, mas isso está posto, inclusive, no Código Penal brasileiro, né? Isso atravessa a Constituição do Código Penal brasileiro, e o debate da saúde, especial da saúde mental, precisa ser acionado, porque foi uma perspectiva conservadora da psiquiatria que, de certa forma, ajudou
a propagar a noção do crioulo e da negra maluca, né? Do negro malandro, daquele que representa a malandragem, o perigo e a violência. E, por um lado, o hospital psiquiátrico, ou os clássicos manicômios, eles serviram, assim como as prisões, as instituições de medida socioeducativa, para fortalecer essa concepção que faz parte da nossa formação social, moral, ética, política, econômica do Brasil, porque se tornou extremamente lucrativo. Então, falar sobre as drogas na cena contemporânea também entra numa outra questão, que é a privatização das prisões, né? Então, isso vem produzindo uma lógica de quanto mais eu encarcero, eu reproduzo uma lógica de punição, né? Quem hoje ocupa os presídios no Brasil, assim como dialogando com a pauta da saúde, né? Quem vai acessar um serviço de saúde ofertado pelo SUS. Porque quando a gente pega os dados, a população negra, que é majoritária no Brasil, é aquela SUS dependente. Então, é essa população que, por um lado, é encarcerada, é morta, como mostra o Atlas da Violência de 2024, e também são esses que vão ser atendidos, inclusive a notificação em relação a essas violências vai se dar diretamente por causa dessa violência que atravessa a essa população e atendida no SUS. Então, não tem como pensar drogas, né, sem falar de saúde, assistência, prisão, né? Então, isso tem a ver com uma intersecção de fatores que a gente precisa trazer para a cena. A lei de drogas fez as prisões por entorpecentes crescerem 250%. De 2006, data da entrada em vigor, para 2020, o número de presos por tráfico de drogas saltou de 31.500 para 207.500. E os principais atingidos pela lei foram os negros. E agora a gente teve algumas novidades, né, na legislação, especialmente com a maconha, né? E aí eu queria te ouvir sobre qual que é o impacto real dessa decisão. E aí também já tem no paralelo, né, a PEC das drogas, né, a proposta de emenda constitucional 45 de 2023, que é conhecida como PEC das drogas. Se ela for aprovada na Câmara dos Deputados, o que muda também nesse cenário? É importante trazer esses marcos jurídicos, né, porque eles demonstram a grande disputa sobre a concepção do acesso ou não às drogas, né? Ou melhor, o combate ou não a essas drogas e o reconhecimento de que elas fazem parte do cotidiano das pessoas, de diferentes formas e diferentes maneiras, a partir, inclusive, de uma lente interseccional, né? Trazendo raça, gênero, classe, território, porque o combate às drogas, ela atinge de maneira específica as populações. Mas quando a gente traz os marcos jurídicos legislativos, né, principalmente a decisão do Supremo em relação ao debate da maconha, por um lado a gente vê um avanço no processo de descriminalização e a necessidade, inclusive, da regulação por parte do Estado, né? Isso não seria... O Brasil não seria pioneiro, porque existem outras experiências já existentes hoje, quando a gente pode reconhecer a experiência do próprio Uruguai, ou pensar a experiência de Portugal, dentre outros países, e que vão regular, ou seja, você vai trazer para o mercado, né, de uma maneira formal, e o Estado vai acompanhar, vai fiscalizar, vai regular aquilo que já está circulando enquanto mercadoria, e essa mercadoria não vai se dar de uma maneira paralela, né, em que o Estado vai combater. Então, pensando economicamente, há o interesse sobre essa descriminalização e uma regulação, né? E, por outra forma, viabiliza acessos, inclusive, para aqueles que já fazem o consumo, ou, inclusive, para pensar a produção de saúde a partir desse acesso regulado, inclusive indicado quando você tem uma prescrição médica para o acesso a cannabis, por exemplo. Por um outro lado, né, a PEC das drogas, que a Câmara dos Deputados vem defendendo,
numa perspectiva da proibição, né, ela vai afirmar aquilo que a periferia e a favela já sabem muito bem, né, que é a não distinção entre traficante e usuário. Essa não distinção na norma, ela só demonstra para nós da grande dificuldade existente, né, de que existe sim marcação de que quem é morador de favela, é negro, pobre, periférico, é aquele que representa o tráfico. Então, essa não distinção vai reproduzir uma lógica racista. Até porque quando a gente fala de drogas, é necessário trazer para o âmbito da saúde. Isso é uma questão de saúde, né? Como as pessoas vão consumir, como as pessoas vão, de certa forma, lidar com isso, ou com qualquer tipo de substância, é uma questão de saúde, é uma questão de orientação, é uma questão de se pensar como as pessoas estão consumindo determinadas ou diversos tipos de substâncias. Inclusive, quando a gente pensa numa relação de dependência, né, as pessoas podem ficar dependentes de diferentes coisas, inclusive, por exemplo, de carboidrato, açúcar, industrializado, né? E a gente não fala que isso vai impactar na saúde. O alto consumo de refrigerante, o alto consumo de chocolate, né? Ou de tipos de açúcar, vão levar a diabetes, vão levar a doenças cardiovasculares. Então, é pensar, né, quais são substâncias são selecionadas enquanto substâncias que devem ser combatidas e quais são as substâncias que devem ser, inclusive, comercializadas, autorizadas, né? Porque quando a gente traz a questão do álcool ou do próprio tabaco, que são substâncias que podem ser compradas, que são reguladas, né? A gente precisa também orientar. O álcool, ele vai matar muito mais do que o uso da cannabis, que o uso da maconha, né? Na verdade, quando a gente pega os marcadores, a cannabis ela vai lá embaixo, né? Mas quando você pega a questão dos dados em relação ao consumo do álcool, né, e os impactos disso não só na saúde, mas também, né, na reprodução da violência, a gente vai ver o quanto isso vai gerando uma produção não só de adoecimento, mas de reprodução da própria violência nas relações como um todo, né? Então, essa PEC das drogas, ela tem uma perspectiva extremamente conservadora e racista, porque ela tem uma direção de propagação de um viés proibicionista que nega a importância do acompanhamento do cuidado em saúde, que viabiliza diferentes estratégias, inclusive no próprio Sistema Único de Saúde, e reafirma de que, principalmente, a população negra, pobre, jovem, periférica, né, é aquela que vai ser condenada às prisões ou ao próprio assassinato que vem sendo recorrente e crescente no Brasil. Eu ia te perguntar especificamente sobre o racismo, mas você já é isso, né? Não dá para descolar esse tema de tudo isso que a gente está conversando. Ele atravessa essa discussão de descriminalização das drogas de diversas formas, né? E existe também um preconceito até de como essas pessoas que utilizam essas substâncias são recebidas no sistema de saúde, né? Então eu queria te ouvir um pouco também como que isso impacta, né, nessa discussão. Perfeito, Bea, porque a moralização, né, que atravessa todo mundo, inclusive os profissionais que vão operar o cuidado em saúde, né, impacta diretamente na assistência prestada no cotidiano, né? Essa ideia, e aí eu vou retomar a figura do malandro, porque ela é muito importante para a gente materializar visualmente, né, essa ideia do sujeito malandro, estou trazendo uma gíria um pouco carioca, porque vai contornar, né, quando a gente resgata a formação social brasileira, a partir do Rio de Janeiro, enquanto um grande período de ser capital, né, a gente divulgou para o Brasil essa ideia do malandro, do sujeito perigoso,
daquele que está ali permeado, né, pelo conhecimento de Lula, dentre elas, o consumo de drogas, né? Essa ideia construída e transferida para o negro, né, de certa forma, vai ser propagada, né, e vai estar velada nos serviços de saúde, né? E isso vai demonstrar principalmente quando essa população vai acessar assistência e vai buscar o suporte, né? É como se, ele é assim mesmo e não vai mudar. E se desconsidera as determinações sociais em saúde, né? Se desconsidera, né, a questão do acesso ao trabalho, a questão, né, da habitação, da saúde, da educação, da cultura, e transfere para o sujeito, né, a total responsabilidade da forma como ele vai acessar determinadas substâncias, né? Então, não é só o impacto direto da PEC, a propagação do proibicionismo sobre aquele que representa, né, o usuário, o traficante, ou essa não distinção, mas também os efeitos colaterais em relação a isso, essa guerra às drogas, né? Você tem uma correlação de diferentes formas para as mulheres, né? E aí, lembrando o caso da Catherine, né? A jovem grávida no Rio de Janeiro que foi baleada e morta. Então, ela foi morta, seu bebê foi morto. Mas você tem vários efeitos dessa guerra, né? Em que não é só um corpo que é direcionado e morto, mas a mesma bala que mutila, que assassina, vai matando de outras formas essas pessoas. E isso rebate nos serviços de saúde, né? Porque não aumenta apenas o contingente de atendimento, mas também vai produzir, né, vai ser produzido pelos profissionais ali que vão assimilar essa concepção racista, né? Uma concepção elitista, uma concepção que vai distinguir, inclusive, cuidado em saúde, e que é necessário a adoção de estratégias, né, que venham combater essas expressões do racismo nos espaços de cuidado em saúde, e é uma tarefa extremamente importante recuperar aquilo que o Ministério da Saúde já vem produzindo, né, a gente incorporar, mas quais são as práticas de cuidado que a gente vem produzindo nos equipamentos de saúde? São grupos que vão lidar ali com essas consequências da famigerada guerra às drogas na vida das mães e familiares vítimas de violência armada? É a unidade chegando nas escolas e ali orientando, trazendo as informações para os adolescentes, para os jovens, em relação ao consumo e orientação às drogas, né? São os equipamentos com a porta de entrada aberta para poder dialogar com o território, recepcionando as pessoas, entendendo as múltiplas determinações sociais no seu cotidiano, né? E como é que nós temos produzido essas intervenções no dia a dia? Porque eu acho que isso é um desafio muito importante e que, inclusive, eu tenho sido chamada em serviços de saúde para abrir diálogo. Como é que a gente faz? Como é que a gente produz uma saúde mental antirracista, entendendo os efeitos colaterais dessa disputa, né, na direção sobre a perpetuação ou não da guerra às drogas, a legalização ou não da guerra às drogas, né? A descriminalização ou não da guerra às drogas. Isso tem um efeito colateral muito importante e a saúde é quem deve puxar tanto o debate quanto pensar estratégias, né, que já existem, muitos serviços já fazem isso, mas também afirmar, Bia, que hoje no Brasil, né, nós temos a maior rede de saúde mental do mundo, né? Nós temos quase 3.000 centros de atenção psicossocial. Nós representamos a maior rede assistencial de saúde mental do mundo. Mas ainda é insuficiente pensando o tamanho do nosso país, que é um grande continente, né? Não tem como pensar sobre a diversidade, a necessidade de pensarmos o acesso aos serviços de saúde no Sistema Único de Saúde e a diversidade que nos exige, né? E dentre esses serviços, nós ainda temos poucos equipamentos pensando os centros de atenção psicossocial, álcool e drogas, que é um equipamento específico para essa população. Nós temos as unidades de acolhimento, que são um espaço para acolher temporariamente aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, especialmente
em situação de rua, né? Nós temos não só a clínica da família, as unidades básicas de saúde, pensando a atenção primária, nós temos os leitos em hospitais gerais, nós temos diversos equipamentos existentes para esse acolhimento, mas é necessário ampliar, né? Principalmente ampliar na perspectiva da redução de danos. Ou seja, respeitar que as pessoas fazem o consumo, porque nós estamos numa sociedade em que nós temos a opção de fazer escolhas a partir das orientações que nós recebemos, a educação que nós recebemos, e a partir disso sermos orientados de como pensar essa gestão dos consumos a partir da nossa realidade, né? E para isso é necessário que se adote a redução de danos enquanto estratégia de cuidado, enquanto princípio, né? E cada vez mais a própria rede de saúde possa ser qualificada e atender da melhor forma essa população. Bom, eu entrevistei a Raquel Gouveia. Raquel, muito obrigada pela sua reflexão aqui sobre esse assunto tão cheio de outros assuntos. Agora, microfone aberto para sua despedida aqui no podcast. Bem, Bia, muito obrigado pela oportunidade de dialogar com os nossos ouvintes sobre um tema tão importante, para mim é extremamente caro, né? Pensarmos sobre o debate das drogas, sua relação com a saúde mental, a própria segurança pública e a assistência social, né? É urgente, inclusive, trazermos para a saúde coletiva a lente antirracista e pensar esses múltiplos fenômenos, não de maneira isolada, mas a partir da totalidade, e do quanto a saúde pode protagonizar não só na cena política macroestrutural, mas também na dinâmica da micropolíticas, mudanças importantes que reafirmem estratégias de promoção do cuidado e saúde, mas, acima de tudo, da defesa da vida, né? Essa pauta demonstra do quanto que não dá para ficar dentro das nossas caixinhas, mas a necessidade de somarmos para o nosso cotidiano e para a disputa da própria pauta, né, no âmbito da saúde, do quanto que muitas pessoas têm morrido, muitas pessoas estão em sofrimento e muitas pessoas precisam que nossa atuação seja crítica e na defesa de uma saúde pública, gratuita, laica, né? E aqui na defesa do SUS enquanto uma possibilidade de potencialidade da vida. Obrigada. Hoje a nossa convidada especial é a pesquisadora Raquel Gouveia. Oi, Raquel, tudo bem? Bem-vinda ao A Saúde é Coletiva. Oi, Bia, tudo bem? Obrigada pelo convite. Aproveitar e saudar os nossos ouvintes. Espero que a gente possa ter um excelente debate e conversa sobre um tema tão difícil, polêmico e atual e importante para o campo da saúde coletiva. Bom, a Raquel é assistente social, pós-doutora em Direito na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro e autora e organizadora de algumas obras, como o livro que foi publicado no ano passado, em 2023, pela editora UCITEC, Na Mira do Fuzil, a saúde mental das mulheres negras em questão. Bom, Raquel, a Organização Mundial da Saúde, a OMS... A Abrasco Livros apoia o podcast A Saúde é Coletiva. Vem conhecer nossa livraria, abrascolivros.com.br. E aproveitando o gancho, eu te lembro que o livro da Raquel Gouveia, Na Mira do Fuzil, a saúde mental das mulheres negras, está em promoção no site da Abrasco Livros. O desconto é de 25%, mas quem é associado à Abrasco paga ainda menos. Aliás, os outros livros dela sobre saúde mental também estão em promoção por lá. Mas corre que essa promoção vai até 30 de setembro. Você encontra as informações e valores para fazer sua associação à Abrasco no site abrasco.org.br. E de quebra, se associando, você nos ajuda a continuar produzindo este podcast. Fica a dica então. Bom, então vamos de dica cultural que fez sucesso recentemente nos cinemas e agora está no ar em plataformas de streaming. Sou Silvia Gujalmin, sou professora da Universidade Federal do Mato Grosso e trabalho no Instituto de Saúde Coletiva. A minha formação é na área da nutrição, mas já há algum tempo tenho atuado nessa parte da saúde coletiva. Atualmente, eu faço parte do Conselho Deliberativo da Abrasco, componho
essa diretoria ampliada, né, da Abrasco. Hoje eu estou aqui para fazer a recomendação cultural para o podcast, e recentemente eu assisti um filme, que é o filme Dias Perfeitos, e que me trouxe muitas reflexões, né? Então, por que eu estou recomendando, né? Eu acho que ele permite várias leituras, ele perpassa, né, algumas questões que nos fazem refletir não só sobre a vida, né, mas a vida num centro urbano, o cotidiano, faz-nos refletir sobre políticas públicas, né, e é um pouco nesse viés que eu resolvi trazer aqui, né, no que ele me impactou. Então, o filme é do Wim Wenders, ele grava no Japão, então todas as tomadas são realizadas em Tóquio, mas ele é alemão. E é um filme de 2023. O enredo é de um senhor trabalhador e a rotina dele. Então, assim, esse é um aspecto do filme que é interessante, né? O quanto que a rotina, o quanto que o cotidiano, ele pode ser desenhado, ele pode ser vivenciado de formas distintas, né? Eu não quero dar muito spoiler, né? Porque eu acho que assistir o filme, para quem não assistiu, né, é importante nesse sentido, assim, de entender como que um trabalhador japonês atual desenvolve suas atividades, seja no trabalho, mas as suas atividades no dia a dia, vivendo sozinho dentro daquela mega cidade que é Tóquio. E como mais recentemente eu tenho trabalhado com população em situação de rua, então eu acho que existe aí uma possibilidade de leitura, né, desse filme, pensando nessa linha das políticas públicas, né? Tem alguns aspectos desse filme que me trouxe essa reflexão, como que banheiros públicos, né, eles podem facilitar ou, né, na sua ausência, dificultar a vida dos cidadãos como um todo. Não estou falando só de população em situação de rua aqui, né? Eu estou pensando em mulheres grávidas, eu estou pensando em mulheres menstruadas, eu estou pensando em idosos com incontinência urinária, eu estou pensando em pessoas com incontinência urinária, pessoas colostomizadas que precisam trocar suas bolsas, né? Então, quando eu assisti, né, esse filme, me veio muito essas reflexões, né? Como que a gente pode potencializar o bem-estar das pessoas que vivem em grandes centros urbanos. E aí vem, né, uma diferença, assim, uma coisa é você ser uma gestante, né, e precisar de um banheiro, por exemplo. Você pode buscar num restaurante, você pode buscar numa loja, numa rua, alguma coisa assim. A outra é você ser uma pessoa que está numa situação de rua, né? Porque não são bem-vindos nesses espaços. Muitas vezes eles são expulsos. Não vou dar spoiler, né? Porque eu não sei se todo mundo já assistiu ou não, mas eu acho que é importante, né, a gente pensar um pouquinho como que filmes, livros, músicas, né, nos impactam a depender do momento de vida, né, que a gente está passando. Boa dica da Silvia, né? Você pode assistir ao filme Dias Perfeitos nas plataformas de streaming Prime Video da Amazon e na Apple TV. Nós deixamos os links na descrição deste episódio no seu tocador de podcast. E se você não sabe, essa produção foi indicada ao Oscar na categoria de melhor filme internacional e o ator japonês Koji Yakusho, que é o protagonista, ganhou o prêmio de melhor ator no Festival de Cinema de Cannes 2023. Por hoje é só. O A Saúde é Coletiva volta com um novo episódio em 7 de outubro, uma segunda-feira. Este foi o 4º episódio da 2ª temporada do A Saúde é Coletiva, podcast da Abrasco, produzido pela Rádio Tertúlia. Eu, Beatriz Pasqualino, fiz a apresentação, roteiro, edição e sonorização. E participo da coordenação deste podcast junto de Artemis Caldeira Brant, Thiago Barreto e Verônica Tavares de Freitas. A equipe de comunicação e pesquisa conta com Daniel Lira e Letícia Massulo. No relacionamento e marketing, Clara Alonso e Rafaela Pinheiro. O projeto gráfico é do Estúdio Massa. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio.